Concavidade e pontos de inflexão. Quando resolvemos os exercícios encerrados na aula anterior, em nenhum momento fizemos referência à derivada segunda da função. No entanto, a informação que a segunda derivada nos dá proporciona maior precisão no esboço dos gráficos das funções. Elas se referem à concavidade e aos pontos de inflexão. Assim como o estudo de sinais da derivada da função permite-nos saber os intervalos em que a função é crescente ou decrescente, o estudo de sinais da derivada segunda, que corresponde à derivada da derivada, nos dá os intervalos nos quais a derivada é crescente ou decrescente. Observe a figura mostrada. Observe que no intervalo x1 menor que x2, a inclinação da reta tangente é crescente. Começa muito negativa e vai ficando menos negativa até se anular em P1. Neste ponto, a derivada primeira é nula. Continua a crescer até x igual a x2, onde temos um ponto de inflexão. A partir daí, a inclinação da reta tangente começa a diminuir até se anular novamente em P2 e continua a decrescer até x igual a x3. Perceba que no intervalo em que a derivada primeira é crescente, a curva é côncava para cima, e quando a derivada é decrescente, a curva é côncava para baixo. Esses intervalos são exatamente onde a derivada segunda é positiva e negativa, respectivamente. No ponto de inflexão, a derivada segunda é nula. Portanto, o sinal da derivada segunda de uma função define os intervalos nos quais ela é côncava para cima ou para baixo. Vamos ver como isso acontece através de exemplos. Exemplo 1. Investigue a função y igual a 2x² menos 12x² mais 18x menos 2 quanto à concavidade e aos pontos de inflexão. Por se tratar de um polinômio, a função está definida para todo x real e o domínio é o conjunto dos números reais. Se calcularmos o valor da função quando x é igual a zero, o f de zero vai ser 2 vezes 0² menos 12 vezes 0² mais 18 vezes 0 menos 2, que dá menos 2. Então, a função toca o eixo vertical no ponto x igual a 0 e y igual a menos 2. Vamos calcular os limites quando x tende ao infinito e x tende a menos infinito. O limite da função, quando x tende a infinito, de um polinômio, já vimos que o resultado do limite vai ser o limite do termo de maior grau, que nesse caso é 2x². Então, este limite é equivalente ao limite, quando x tende a infinito, de 2x². Teremos um número muito grande, positivo, elevado ao cubo. O resultado será um número ainda maior e também positivo. Então, este limite tende ao infinito. A função tende ao infinito quando x tende ao infinito. O limite quando x tende a menos infinito dessa função, como antes, vai ser quem vai determinar o valor do limite é o termo de maior grau do polinômio. Então, é igual ao limite, quando x tende a menos infinito, de 2x². Teremos agora um número muito grande e negativo elevado ao cubo, elevado a um expoente ímpar. Um número negativo elevado a um expoente ímpar. O resultado é um número ainda maior e negativo. Esse limite tende a menos infinito. Então, a função tende a menos infinito quando x tende a menos infinito. Como o objetivo é de investigar a concavidade e os pontos de inflexão da função, vamos calcular a derivada primeira. F' de x vai ser a derivada de 2x², o 3 multiplica o 2 dá 6, e eu vou subtrair 1 do expoente, x². A derivada de menos 12x², 2 vezes menos 12 dá menos 24x. A derivada de 18x é 18 e a derivada de menos 2, que é uma constante, é 0. Podemos colocar o 6 em evidência aí, então fica 6 vezes x² menos 4x mais 3. A derivada será nula quando o termo entre parênteses for nulo, e teremos os pontos críticos.
Então, x ao quadrado menos 4x mais 3 vai ser 0. Podemos reescrever essa expressão como x ao quadrado e o menos 4x como menos 3x menos x mais 3 igual a 0. Colocando x em evidência nos dois primeiros termos e o sinal negativo nos dois últimos, fica x vezes x menos 3 menos x menos 3 igual a 0. O termo x menos 3 aparece em ambas as parcelas e podemos reescrever a expressão como x menos 3, do primeiro termo sobra x, do segundo menos 1. Então, vezes x menos 1 igual a 0. Fica claro agora que a expressão da esquerda será nula quando um dos fatores for nulo, ou seja, quando x menos 3 for igual a 0, ou seja, x igual a 3, ou quando x menos 1 for igual a 0, x igual a 1. Então, esses são os pontos críticos. Os valores críticos são: o f de 3 vai ser 2 vezes 3 elevado ao cubo, menos 12 vezes 3 ao quadrado, mais 18 vezes 3, menos 2. 3 elevado ao cubo dá 27, então fica 2 vezes 27. 3 ao quadrado é 9, então menos 12 vezes 9. 18 vezes 3 dá 54, mais 54, menos 2. 2 vezes 27 dá 54, menos 12 vezes 9 dá menos 108, mais 54, menos 2. Se a gente somar 54 mais 54, dá 108, menos 108 dá 0, então sobrou menos 2. Então a reta tangente é horizontal no ponto x igual a 3 e y igual a menos 2. O f de 1 é o outro valor crítico, vai ser 2 vezes 1 ao cubo, menos 2 vezes 1 ao quadrado, mais 18 vezes 1, menos 2. 1 elevado a esses expoentes dá 1 aí, né? Então fica 2 menos 12 mais 18 menos 2. Somando isso tudo aí dá 6. Então a reta tangente também é horizontal no ponto x igual a 1, y igual a 6. Como a expressão que define o sinal da derivada é um polinômio do segundo grau, seu gráfico é uma parábola. E como o termo quadrático é positivo, é uma parábola côncava para cima. Isso significa que a derivada é positiva para x menor do que 1 e x maior do que 3. Nesses intervalos, a função é crescente. No intervalo 1 menor que x menor que 3, a derivada é negativa e a função é decrescente. A derivada segunda é f duas linhas de x vai ser a derivada de 6x ao quadrado vai ser 12x, né? E a derivada de menos 24x dá menos 24, a derivada de 18 é zero. Quando a derivada segunda se anula, teremos um possível ponto de inflexão, né? De mudança de concavidade. 12x menos 24 vai ser zero, passando 12 para o outro lado, 12x é igual a 24, então o x vai ser 24 sobre 12, que é igual a 2. Se calcularmos o valor da função para esse valor de x, o f de 2 vai ser 2 vezes 2 ao cubo, menos 12 vezes 2 ao quadrado, mais 18 vezes 2 menos 2. 2 ao cubo é 8, então fica 2 vezes 8. 2 ao quadrado é 4, menos 12 vezes 4. 18 vezes 2 dá 36, menos 2. 2 vezes 8 dá 16, menos 12 vezes 4 dá menos 48. 36 menos 2 dá 34. Se a gente somar 16 menos 48 mais 34 dá 2. Então, o ponto 2, x igual a 2, y igual a 2, é um possível ponto de inflexão. Como a expressão da derivada segunda é uma função do primeiro grau, seu gráfico é uma reta. E como o termo de x é positivo, trata-se de uma reta crescente. A derivada segunda é negativa para x menor do que 2. Isso significa que a função é côncava para baixo nesse intervalo. A derivada segunda é positiva para x maior do que 2 e a função é côncava para cima. Essas informações nos permitem esboçar o gráfico da função. A função tende a menos infinito, quando x tende a menos infinito, e cresce, já que a derivada é positiva. Toca o eixo vertical no ponto menos 2 até atingir o ponto crítico. Depois decresce, já que a derivada primeira é negativa, até atingir o ponto de flexão. Observe que, para x menor do que 2,
o gráfico é côncavo para baixo, uma vez que a derivada segunda é negativa no intervalo. A função continua a decrescer até atingir o segundo ponto crítico. Depois cresce, já que a derivada é positiva, e tende ao infinito quando x tende ao infinito. Observe que para x maior do que 2, o gráfico é côncavo para cima, uma vez que a derivada segunda é positiva no intervalo. Na próxima aula, veremos mais um exemplo.